nosso culto vespertino com o hino Venha Adorar. Número 18, nos seus cenários. Número 18, Venha Adorar. 18. 18. Nos ajudes, Pai, a nos concentrar na Tua adoração, na Tua palavra. Ajude, Pai, cada um dos meus irmãos aqui. Por aqueles que não chegaram, Pai, esteja também com eles. Que eles possam estar conosco no culto, já seja presencial ou virtual. Obrigado, Pai, queremos Te bendizer. Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura. Boa noite, irmãos. Boa noite. Abramos nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, leremos do versículo 1 ao 10. Novamente, vamos fazer uma leitura dinâmica. Estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o
conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Ismael. Próximo hino que nós vamos cantar, Cada Momento, número 74. 74. Cada Momento. Vamos cantar a primeira e última estrofe. Eis que eu estou conosco os finais de semana. Amém. Não, todos os dias. Todos os dias. Vamos receber os dízimos e as ofertas. E vamos ouvir o hino 39. Enquanto que nós recebemos os dízimos e as ofertas, vamos escutar Castelo Forte, o hino 39.
Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado, Pai, pelos dízimos e as ofertas que foram recolhidos. Nos dá sabedoria, Pai, para administrar segundo a tua vontade e a tua glória, para sustento deste local e também sustento dos nossos missionários. Nos ajude sempre, Pai, a estar disposto para abençoar os nossos irmãos. Obrigado por todo o nome de Cristo Jesus. Amém. Segundo domingo de agosto, nós comemoramos aqui no Brasil Dia dos Pais. No meu país é outra data. Parece um pouco estranho, mas graças a Deus pelos nossos pais. E nós também temos um Pai celeste, que Ele mostrou o seu amor para todos nós, que deu seu Filho para morrer. Vamos cantar quão vasto é o amor do Pai antes da mensagem. 83, quão vasto é o amor do Pai. Vamos cantar primeira e última estrofe. Boa noite, irmãos. Boa noite, E para cada pai presente ou ouvindo, feliz Dia dos Pais. Nós vamos abrir nossas Bíblias novamente para o livro aos Provérbios, o livro dos Provérbios, capítulo 2. Semana passada nós começamos aqui e vimos versículos 1 a 5. Eu gostaria de ler versículos 1 a 5 no momento. Mais tarde vamos ler versículos 6 a 10. Mas Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 5, nós lemos: Filho meu. Quem está falando aqui? Um pai ao seu filho: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Palavra
palavras boas para o pai e para os seus filhos. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, te olhamos em oração, reconhecendo Tua presença aqui no nosso meio. Pedimos, Pai, que usa a Tua palavra, fala aos nossos corações. Pai, para que podemos ficar encorajados na nossa vida aqui na terra. Encorajados e desafiados para viver vidas que mais glorificam a Ti, ó Pai. Pedimos isto. Esteja, Pai, com nossos irmãos que por qualquer razão não puderem vir hoje à noite. Esteja com aqueles que talvez estão assistindo virtualmente. Te damos graças por essas pessoas também. Abençoa, Fábio. Nos dirige na Tua palavra, Pai. Pedimos isto no nome do nosso precioso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Semana passada, como falei, nós começamos a ver esse provérbio, esse capítulo dos provérbios. E eu disse que é bom saber e entender o valor da sabedoria, porque muito valorizado. E ainda mais, saber como aproveitá-la na minha vida. Sabedoria é algo para investigar e aproveitar para as nossas próprias vidas. E aqui em versículos 1 a 5, nós encontramos meios para conhecer a sabedoria, a sua excelência, aprender a aplicá-la às nossas vidas. Nestes versículos encontramos um resumo clássico de como obter uma compreensão verdadeira e profunda da palavra de Deus e seu plano, conhecer seu plano e propósito para a sua própria vida, para a minha vida. E semana passada vimos que, então, buscando a sabedoria leva o homem ao conhecimento de Deus. Versículos 1 a 5, como temos lido. Então, vimos que devemos aceitar as suas palavras. Suas palavras são boas. Deus é bom. Sua palavra é verdade. Sua palavra é também boa. Devemos também, vimos, versículo 1, devemos esconder a sua palavra, a palavra de Deus, em nossos corações, no seu coração. Esteja atento também às suas palavras. Vimos também que devemos procurar como se fosse a coisa mais preciosa. Por quê? Porque é a coisa mais preciosa. As palavras de Deus que encontramos por meio da Bíblia são inesgotáveis, ricas ou inesgotavelmente ricas e fornecem orientação, o que precisamos para o dia a dia. Fornecem orientação infalível em todas as áreas da vida e da verdade. Nós precisamos disto. E semana passada, nós não vamos ler hoje à noite, mas lemos 2 Timóteo 2,15. Muitos conhecem de cor. Em versículo 5, vimos também que no conhecimento de Deus há sabedoria.
Então, versículo 5 diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A frase, o temor do Senhor, ocorre, vimos isso semana passada, ocorre 14 vezes neste livro dos Provérbios. O conceito de temor, é claro, implica um temor reverente, um sentimento de profunda respeito e obediência. Lemos Salmo 19, versículo 9, semana passada. Salmo 19, 9, que nós lemos: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, totalmente justos. Também semana passada nós lemos Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 6. E nós lemos de novo. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Hoje à noite veremos versículos 6 a 10. E veremos que sabedoria guarda as veredas, os caminhos, o seu andar dia a dia do crente. Vamos ler agora versículos 6 a 10. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sabedoria, ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Os retos. A verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então estenderás a justiça, o juízo, a equidade a todas as boas veredas, todos os bons caminhos. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. E lembram quando nós lemos, paramos aqui. Vamos ler mais 2 versículos? 11 e 12. Nós lemos: o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então, veremos que em versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento, o entendimento. Sabe, irmãos, sabedoria vem de quem? De Deus. Lembra disso. Sabedoria, verdadeira sabedoria, vem de Deus e por nenhum outro fonte. Vem de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. E vem da própria boca dele. Diz, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Como é que vem da sua boca para nós? Como?
pela palavra escrita. Deus falou aos homens, inspirando-os a falar a sua palavra. Foi escrita. Então, a sabedoria vem de Deus. Em versículo 7, encontramos uma coisa interessante. Sabedoria é só para quem? Os retos de coração. Quer dizer, a verdadeira sabedoria. Uma pessoa do mundo pode ter conhecimentos, pode raciocinar, mas se ele não reconhece Deus, ele não tem a verdadeira sabedoria. Versículo 7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem são os retos? As pessoas que foram purificadas com a palavra. Isso quer dizer, então, que quem são os retos? Nós, crentes. Hã? Nós, os crentes. Nós. Por que nós? Porque aceitamos Cristo como seu único, suficiente Salvador. Ele nos salvou e nos deu o quê? A própria justiça dele. Lembra? Ele é o justo que justifica muitos. Então, somos nós, os retos, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Não é qualquer pessoa que diz, eu sou cristão, não sabendo realmente o que é um cristão. Em versículo 7 também diz: escudo é para os que caminham na sinceridade. Sabe uma coisa? Sabedoria é um escudo de proteção. O que é um escudo? O que é um escudo? É um objeto feito para uma pessoa se proteger dos ataques do inimigo ou dos seus inimigos. Antigamente foi feita geralmente com madeira, coberto com couro grosso, geralmente de bezerro, um couro mais grosso. Usava pequeno ou grande, pequenas, era um tipo que ficava atado ao braço e podia manipular rapidamente para a proteção. Tinha outros mais pesadas e maiores, que podia até proteger contra o inimigo todo o corpo, sendo esta ou essa altura. Não é? Mais tarde começou a incluir metal, porque podia defletir as flechas, qualquer outro objeto lançado contra ele. É interessante como de vez em quando a gente não lembra o verbo. Sabedoria é o escudo de proteção. E nós lemos no passado Efésios capítulo 6. Eu gostaria de ler alguns versículos novamente. Efésios 6, porque aqui são as armas
do crente, quer dizer, as armas do reto, do justo. O justo, lembra, é Deus chama uma pessoa justa por causa de Cristo. Versículo 10 diz, Efésios capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é poderoso. Podemos estar fortalecidos não no nosso poder, mas geralmente é isso que nós confiamos, nossa própria força. Mas podemos nos proteger, nos fortalecer no próprio Senhor. Versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então nós temos uma lista de armamentos defensivos que um soldado da antiguidade usava. E soldados de hoje também usam. Um pouco diferente, mas revesti-vos. Quer dizer, não deixe em casa, no seu quarto, quando se levanta de manhã, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ah, mas está pesada. Não. Felipe, quando você entrou no exército e precisasse aprender a usar toda o uniforme, todas as coisas, e depois marchar, achou difícil no início? Bem pesado. Bem pesado. Até armamentos e tudo. Mas depois de 2 anos, não era tão pesado. Não. Ficou treinado. Temos que nos treinar. Como sabedoria, você não pede, Deus me dá sabedoria. Ou Deus me dá sabedoria, e na sua própria força, você vai saindo dizendo, eu tenho sabedoria. Não é que funciona assim. Nós vimos aqui, em Provérbios, é algo para buscar. Algo para procurar, tem que trabalhar para adquirir, procurando como se fosse tesouro escondido na profundeza da terra. O soldado, para ser um bom soldado, tem que treinar no uso dos equipamentos. Sabedoria é um tipo de equipamento que o crente deve sempre ter e usar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Porque está fortalecido pelo Senhor. E o equipamento que Ele providencia. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade.
já lemos acerca da verdade hoje. Precisamos da verdade. E vestido couraça da justiça. Lemos sobre tudo isso também. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, as boas novas da paz. Porque nós temos paz com Deus. O mundo não tem essa paz. Devemos evangelizá-los, falar sobre as boas novas da salvação. Trazendo a paz, apresentando a paz verdadeira ao mundo. Temos que andar, então. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo. Agora, diz aqui, tomando sobretudo. O que quer dizer sobretudo? Acima das outras coisas. Uma coisa interessante é esse escudo nos protege melhor do que os escudos da antiguidade. O escudo da antiguidade só nos protegia onde estávamos olhando. Esse nos protege de todos os lados, de cima, de baixo, de frente, por trás, dos lados, sobretudo, acima de tudo. A coisa mais importante é essa, mas não esqueçam outros equipamentos. Tomai também, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai lançar esses de todo lado, não somente de frente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora chegamos à arma ofensiva, a palavra de Deus. Então, sabedoria, como nós achamos em versículo 7, é um escudo de proteção. Vamos ler novamente. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para os que andam na sinceridade, para aqueles que vivam em sinceridade. O crente que anda em sinceridade, sinceramente vai procurando a leitura da palavra diariamente. Ele está sincero. Ele quer seguir Deus. Ele quer saber. Aquele crente que vem no domingo, abre a sua Bíblia, parece muito novo, quase não usado, talvez. Terminando o culto, fecha, leva para casa e fique lá. Talvez em um lugar visível, talvez não. Mas o resto da semana não importa muito. Essa pessoa não anda em sinceridade. Sendo que não anda em sinceridade, não está aproveitando o escudo. Pode cair mais fácil pelos ataques do inimigo. Irmãos, andam em sinceridade. Versículo 8. Sabedoria preserve o caminho, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos.
Ele preservará o caminho dos seus santos. E quando nós não aproveitamos, podemos cair por qualquer engano. Um exemplo que nós podemos ver são o exemplo das formigas. Realmente podemos escolher muita coisa, mas eu gosto da formiga. Em Provérbios, capítulo 6, encontramos uma das duas referências onde fala de formigas. Diz lá, versículos 6 a 8, Provérbios 6, 7 e 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso aqui é aquele que não caminha em sinceridade. Vai ter com a formiga, tem lições para observar. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. E pulando para capítulo 30, versículo 25, nós lemos: as formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. A comida é o que nós estamos falando hoje à noite. Sabedoria. A palavra de Deus, precisamos comer. Precisamos nos alimentar como formigas precisam. As formigas podem ilustrar para nós as virtudes de uma vida energética e produtiva. Nesses versículos que nós lemos, a sua indústria está sendo elogiada. Nós estamos exortados a observar a sua indústria e a presciência para preparar para o futuro. Mas sabe uma coisa? A sua vida também pode mostrar o resultado do deleite nas coisas que são autodestruidoras. Já tem tido problema com formigas em casa? Ah, sim. Pode usar um spray, né? E acaba, tá tudo, vamos lá, né? Varrer, limpar. Mas não acaba com o quê? A colônia. A colônia. O spray mata só as formigas que podem ver, e talvez o resíduo pode matar mais alguns que vêm, mas só isso. Mata imediatamente. Ah, boa, está morto? Sim. O problema é matar as que não podem ver, as que estão na colmeia, na colônia. Os venenos de formigas estão encontrados geralmente de longa prazo em forma de iscas, ou então estações de iscas, são pequenas e funcionam por causa do sistema social das formigas. Esses venenos atuam lentamente. Você pode colocar e uma hora depois observar que está entrando e saindo. Dá mais tempo, tem mais entrando e saindo, mas nenhum está morto. Esses venenos atuam lentamente.
matando as formigas em alguns dias, entre 24 e 48 horas. Por que são feitas assim? Justamente para que o veneno seja levado à colônia. Eu estava lendo sobre um produto chamado Borax, que é comum em vários produtos de limpeza. Por isso, muitas donas de casa usam, sabendo que se eu limpar aqui, eles vão evitar, porque não gostam. Tem veneno dentro. Esses venenos atuam lentamente, matando as formigas em alguns dias. Como o veneno age lentamente, as formigas têm tempo de voltar e distribuir o veneno para a colônia. E depois morrem. Mas ainda antes disso, além de levar, eles também levam outras formigas ao veneno. Esse produto Borax só precisa 2 ou 3 coisas: açúcar, borax e água, ou algo para fazer um tipo de melado. E a receita geralmente é 3 por 1. 3 partes de açúcar, 1 parte de borax. Tem outros venenos também. E você mistura na água e então despeja um pouco numa tampa de alguma coisa, mas não pode usar mais para comida ou para guardar comida. E você põe onde as formigas estão entrando e saindo. Pode colocar em vários lugares. E logo está atraindo. As formigas estão traídas no seu deleite de açúcar. Então eles vão pegando e pode também usar como seca, sem usando água, misturando bem, 3 por 1, misturando bem para que o açúcar é totalmente envolvido no outro produto. E pode então deixar. De novo, as formigas vão para o açúcar e levando esse açúcar para a colônia, não percebendo o que está acontecendo. Está trazendo a própria morte para si e toda a colônia. O ingrediente ativo da isca interfere no sistema digestivo das formigas, eventualmente matando as formigas dentro de 24 a 48 horas após o consumo. E cada vez quando outras formigas saem e trazem mais, está sendo distribuído mais e mais dentro da colmeia e entre todos. E até a rainha morre. Essa morte lenta dá às formigas operárias tempo suficiente para fazer várias viagens até a isca e compartilha com a colônia e até a rainha. As iscas de formigas enganam os trabalhadores para levá-las de volta à colônia e eventualmente matam a rainha.
As iscas para formigas são uma mistura de comida e veneno. A comida existe para atrair as formigas, enquanto o veneno existe para matá-la. Assim, o crente, assim você, ela, pode ficar absorvida por práticas que são inerentemente perigosas à sua própria experiência cristã. E com o tempo, e finalmente, podem destruir sua vida, seu testemunho, e causam consequências que chegam a afetar você pelo resto da sua vida. Exemplos: jogos violentos de videogames, programas passatempos do internet, pornografia encontradas em vários meios, prazer do TV. Alguns programas educativos até fornecem uma higiene mental sadia, mas muitos, a maioria, são o contrário. São ao contrário. Eles mostram irreverências e imoralidades. Quer dizer, eleva o quê? Pecado. E despreza uma vida pura. Como resultado, a sensibilidade do crente para com o pecado é prejudicado. E o seu amor para a justiça e a pureza de vida é comprometido. Em troca, sua vida se transforma numa pedra de tropeço para a sua própria família, como também para os outros. Isaías, capítulo 5, Isaías, capítulo 5. Podemos ler uma coisa interessante. Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Vamos ler versículos 18 a 24. Isaías, capítulo 5, versículos 18 a 24. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Parece hoje em dia, né? Que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pelo chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram o quê? A lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram o quê?
a palavra do Santo de Israel, a sabedoria. O que é a vontade de Deus para você? Em 1 Pedro capítulo 1. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, nós lemos: porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Agora, sua vida está santificando Deus verdadeiro? Está adorando ou glorificando? Como é seu testemunho perante os outros? Procura a sabedoria e não age como alguém que não tem conhecimento, que demonstra insciência e desconhecimento. Leamos mais uma vez Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 12. Vamos prestar atenção. Provérbios 2, versículos 1 a 12. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, se esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Crente, procura sabedoria. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de olhar mais uma vez aqui em Provérbios 2. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo causa que nós pensamos e meditamos nestes versículos essa semana. Que vamos procurar ler novamente durante a semana, algumas vezes, estes versículos, para que podemos mesmo caminhar nas veredas Tuas, santas, justas, e Te honrar e glorificar. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Para os anúncios, amanhã, às 10 horas, eu vou passar cirurgia no meu olho direito. E eu preciso, especialmente por causa do problema do outro olho, ficar de repouso. Eu vou pedir que os irmãos lembrem a minha oração amanhã às 10 horas. Sendo assim, eu não vou estar no púlpito pregando por
talvez pelo menos 2 semanas. Quarta-feira, lembra que temos anunciado que Pastor Divino, que era missionário em Moçambique por muitos anos, estará conosco. E lembra orar também por ele e Pastor Fernando, eles vão chegar aqui na quarta-feira. Devem chegar no aeroporto às 14 horas. E que eu ia buscá-los, né? Mas por causa da necessidade de fazer logo a cirurgia, eu não posso. Eu estava até pensando dar mais tempo, mas logo ouvimos que se deixar, eu teria que passar por todos os exames físicas para determinar se eu posso aguentar o coração e tudo, né? Então eu decidi, então melhor fazer logo, porque o tempo está terminando. E se dá mais tempo, ia ser talvez outubro antes de fazer. Então, quarta-feira, Pastor Divino e Pastor Fernando estarão conosco, dando um relatório da obra lá, e Pastor Fernando falando, ele é de Moçambique. E não conheço ainda, mas vou conhecer. E ele voltará para pastorear a igreja onde Pastor Divino estava pastoreando. E é bom nós conhecer. Faz anos que nós temos orado por Pastor Divino, em obra lá. Lembramos também em oração sua esposa, também as 2 moças, né? A Zuleide e também a Rosângela, que está também com problemas de saúde. Está aqui ainda no Brasil, não tem voltado. Zuleide também está lá há muitos anos, também precisando um descanso um pouco, ajuda. Tem outro casal americano lá e tem alguns outros, mas do Brasil, como eu conheço pelo menos da missão que ele está conectado à missão Batista Fundamentalista, não tem outros lá. Então, quarta-feira ele estará aqui. Domingo que vem, na escola bíblica dominical para os homens e ou classe dos adultos, né? Porque tem pessoas que assistem esta. O irmão Guilherme estará ensinando. E com certeza, eu acho, todos vocês vão depois, né? As mulheres que vão no seu classe vão, como é que ele ensina, né? Então vai procurar no internet. Bom, né? Assistir o que ele vai apresentar no seu estudo bíblico. À noite, dia 15, o irmão Ruaz vai trazer a mensagem. Quarta-feira, dia 18, haverá outro estudo por irmão Guilherme. Domingo, dia 22, na escola dominical, o irmão Rafael vai trazer o estudo bíblico. E à noite, novamente, irmão Ruaz. E na outra quarta-feira, dia 25, o irmão Ruaz de novo. E depois disso vem o último domingo do mês, que se me lembro é o 5º domingo, né? Então eu estou no estourar, né? Então me dá esse tempo para recuperar um pouco do choque e tudo da cirurgia. Normalmente hoje em dia a cirurgia de cataratas não é uma coisa grande, mas virou coisa grande. Depois do culto, irmãos, lembra, hoje é
Dia dos Pais. E nos anos atrás, nós temos tido, lembra café com o papai? Não houve isso, não fizemos isso hoje. Então hoje à noite queremos honrar os pais. E nesse momento eu gostaria de pedir a minha esposa vir aqui na frente. E o ajudante, irmão, quase. Então, queremos